te mandei eu, esforça-te, tem bom ânimo, não tema, nem te espante, porque o Senhor teu Deus é contigo, por onde quer que andares. Pode sentar, glorificando o Senhor Jesus. Oh, glória a Deus. Aleluia. Eu quero aqui agradecer, aleluia, ao pastor Emilson pela confiabilidade, aleluia, pelo convite, aleluia, ao nosso irmão pastor Cristiano, aleluia, que prazer conhecê-lo, aleluia, que Deus continue sendo contigo, abençoa a ti, a tua família, a tua ministério, pastor Emilson, que prazer imenso mais uma vez entrar para essas portas desta casa, aleluia, o irmão me permitir subir a tribuna para poder ministrar a palavra do Senhor a esta casa, as ovelhas, aleluia, convicto que estamos aqui debaixo de posse, de bênção e autoridade do Espírito Santo, porque o homem que não anda, aleluia, segundo a vontade do Senhor, o caminho dele vai perecer, aleluia, não vai conseguir chegar a lugar algum. Verdade, aleluia. E nesta noite nós estamos aqui debaixo de um tema, aleluia, muito interessante, muito lindo, falando a respeito de um homem que vai suceder Moisés. Moisés foi um grande líder para Israel. Para nós contarmos um pouco da história de Josué, ou chegarmos num ponto, aleluia, que Deus chama ele e fala para ele se esforçar, temos que voltar um pouco atrás na história para poder entendermos e sabermos quem foi Moisés. O texto no livro de Êxodo vai contar um pouco da história de Moisés. Imagino eu, Faraó no teu palácio, olha pela janela e ele fica meio que preocupado, porque o povo de Israel tem se aumentado dentro do Egito. E aquilo cria uma preocupação aos olhos daquele Faraó. E ele vai chamar as parteiras das hebreias, do povo de Israel, e vai falar para elas, dar uma ordem para elas. Todas as hebreias que tiverem para dar à luz, façam o seguinte: se for menino, tirem a vida dos meninos. Se for menina, deixe viver. Bem, nós sabemos que mulher é o sexo mais frágil. Não apresenta perigo nenhum, porque para uma guerra, vamos ser sinceros, é um de varões. A mulher não foi feita para a guerra, eu sei disso, você sabe disso, porque a mulher é um vaso mais frágil, a mulher é mais sensível, não vai pegar uma espada e vai pelejar. Então isso não preocupa a Faraó. O que preocupa a Faraó é os homens, porque o menino um dia vai virar homem, vão crescer, vão ser valentes, e porventura, mais para frente, as nações vizinhas vão levantar guerra contra o Egito, porventura eles iriam ajuntar as nações inimigas contra o Egito. Então isso preocupou ele, só que as parteiras não fazem isso, ela não vai lá e não tira a vida das crianças, porque ela temia a Deus. Bem, o Faraó ficou sabendo disso e foi lá, comprou elas, e ela falou, foram bem sábias, falou assim: as hebreias não são como as egípcias, como é que vai lá para elas darem a luz, fica lá, já deram a luz e esconde as crianças. Então ele vai lançar um decreto. O decreto que ele lança é que todo egípcio que visse uma criança que fosse menino, que era para tirar a vida daquelas crianças, jogar no rio Nilo, para que morresse afogado ou até mesmo morto pelos crocodilos. Essa é a sentença de Faraó. Aí aqui eu já quero liberar uma palavra para o teu coração nesta noite, porque Satanás ele se encontra aí fora bramando como leão procurando quem pode tragar e destruir. Ele está arquitetando coisas contra a minha vida e contra a tua vida, contra a minha família e contra a tua família, contra o meu ministério e contra o teu ministério. Ele está arquitetando para poder parar a igreja. Nós estamos vivendo dias difíceis na face da terra, em que o império do inferno tem se levantado. Vamos
contra a igreja do Senhor. Mas eu sei, você também sabe, que quem permanecer fiel, o Senhor vai conceder a coroa da vida. Oh, glória a Deus. Estamos aí na luta, na peleja. Aí bem, para nós não demorarmos muito, nesse mesmo período, uma mulher da tribo de Levi vai casar com um homem da própria tribo de Levi. O nome dessa mulher é Joquebede. Ela vai ter um menino. E esse menino nascendo, ela consegue esconder ele por 3 meses. O interessante é que essa mulher, ela consegue esconder o seu filho por 3 meses. Mas aqui eu já quero liberar uma palavra para o teu coração, que quem tem chamado, ninguém consegue esconder por muito tempo. Joquebede tentou esconder aquela criança por 3 meses, mas chegou o período que era o momento dele aparecer. Aleluia. Então já não dá mais para esconder. Eu quero dizer para você nesta noite, que tem pessoas tentando te esconder, ocultar o seu ministério, ocultar o teu chamado, mas não vão conseguir esconder você por muito tempo. O teu ministério vai florescer, porque o momento vai chegar, porque ninguém consegue esconder quem tem chamado. Oh, glória a Deus, aleluia. Quem tem chamado. Glória a Deus, Não adianta tentar aleluia. esconder, não adianta você tentar ocultar o chamado de alguém. É verdade, Porque Deus. Deus te chamou, não adianta. O momento teu vai chegar. É verdade, aleluia. Não adianta. Vem, ela esconde ele. Quando não deu mais para esconder, ela vai fazer o seguinte: ela vai fazer uma arca de junco, vai bem tomada, vai colocar no rio Nilo, e vai descer aquele rio abaixo. Aí donzela, tem de Faraó, está se banhando. Não, Deus é o maior estrategista que eu já conheci em toda a minha vida. Oh, glória, aleluia. Satanás ele pode ser esperto, astuto, mas Deus é o maior estrategista que eu já conheci em toda a minha história. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Deus é tremendo, aleluia. Oh, glória. Aquela criança desce de rio abaixo, é filha de Faraó, vê aquele junco, aquela arcazinha, vai lá e tira da água, vê que é uma criança, ela pega, já logo sente amor, porque quem é uma pessoa que não vê uma criança novo, não sente amor, não sente um carinho. Daí ela pega e ali a irmã de Moisés, a irmã daquela criança já viu que a filha de Faraó pegou a criança, ela corre lá e já conversa com as meninas e consegue transformar aquele momento de morte que talvez aquela criança ia morrer e transforma em vida. Aí ela fala assim: quem for chamar uma ideia, eu vou poder te dar, que é filho de Zebeu, bem, conseguiu chamar para a mãe para poder cuidar da criança, cuidou da criança, e quando a criança já tinha desmamado, levou para o palácio. Aqui entra a estratégia de Deus. Deus colocou, implantou Moisés lá dentro do palácio para ele conhecer como era o palácio, aonde era a porta de entrada, aonde era a porta de escape, como funcionava dentro do palácio. Deus implantou ele lá dentro, porque mais na frente Deus precisaria tirar o povo lá dentro, porque o povo estava vivendo debaixo de um jugo, uma escravidão. E ai daquele que toca na menina dos olhos do Senhor, ai daquele que se levanta contra o povo de Deus, ai daquele que se levanta e oprime o povo de Deus. Moisés cresce lá dentro e por descuido ele mata um egípcio, defendendo o povo dele, é obrigado a fugir, porque Faraó agora vai tirar a vida dele. Ele vai para o deserto de Midian, chega lá, ele tem uma experiência muito grande com Deus. Lá ele realmente passa a conhecer quem é Deus na vida dele. Glória a Deus. Ele vai ter uma intimidade tão grande que o próprio Senhor vai aparecer para ele numa sarça ardente, e ele vai tentar olhar, e o Senhor falar para ele não olhar, porque se ele olha, ele não ia suportar a presença do Todo-Poderoso. Aleluia. Aí o Senhor falou para ele: eu vou passar entre as pedras, eu vou passar entre as pedras, você vira de escolta, você só vai ver a minha glória, mas a minha glória já passa para a sua vida. Oh, glória a Deus. Ali começa o chamado dele. Ali começa a exercer o chamado dele. Deus fala com ele, dali ele conhece a filha de Jetro, ele casa com ela e o Senhor chama ele quando ele voltar. Então, agora é a hora de você voltar para libertar o meu povo, porque você agora está preparado. Porque, irmãos, ninguém assume uma liderança em lugar nenhum se não tiver um preparatório. É verdade.
verdade. Se antes você não se preparar, não adianta, você não vai assumir nada na tua vida. Pode até assumir, mas não vai dar certo. Não vai prosperar, não adianta. Porque se não tiver preparatório, se preparou, agora volta. Mas ele, antes de voltar, o Senhor chama ele e fala que ele não consegue, que ele não consegue falar. Mas Deus, o Senhor falou para ele, garantiu com ele que seria com ele. Ele insistiu, botou o irmão dele Arão para poder ser com ele, para ser a boca dele, e foi e conseguiu. Aí chegou lá e conseguiu libertar o povo com muito custo, depois de mandar a estrada, depois de acontecer todo aquele alvoroço, ele consegue tirar o povo do deserto, conseguiu tirar o povo do Egito, levou o povo em rumo à terra prometida que Deus tinha prometido a Abraão, a Isaac e a Jacó, que era uma terra que mandava leite e mel, uma terra que teria bonanças, que o povo seria livre, liberto, e eles teriam uma vida tranquilos e abundância. Aí ele consegue levar o povo e no meio do caminho eles estão de frente com o Mar Vermelho. E atrás está vindo, como eu falei aqui essa noite, atrás estava vindo o faraó com seus exércitos para poder tirar a vida de todos os egípcios, de todos os israelitas. Quando chega de frente o mar, eles param. E agora? O que a gente vamos fazer? Aí o Senhor fala com Moisés: Moisés, o que você tem na tua mão? O Senhor tem um cajado. Então Moisés, toca na água. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Você tem na mão, Moisés. Eu tenho um cajado. Aleluia. Oh, glória a Deus. Aqui eu já começo a ver Deus usando as coisas que parecem não ter valor. Oh, glória a Deus. Aqui eu já começo a ver e entender Deus usando as coisas que parecem não ter valor para a humanidade. E Deus usa as coisas que parecem inefáveis ao homem. Oh, glória a Deus. Aleluia. Porque é interessante, irmãos, aquele cajado na mão de qualquer outro israelita não abriria o Mar Vermelho. Porque na mão de qualquer outro seria apenas um galho seco que só serviria para colocar e lançar no fogo para ser lenha. Mas na mão daquele que tem chamado, se torna um divisor de água e o povo passa em seco perante ao Mar Vermelho. Oh, glória a Deus. Aleluia. Na mão daquele que não tem chamado, nada acontece. Eu consigo ver um jovem vindo todo alegre para poder ver os meus irmãos, o que está acontecendo com os meus irmãos. Quando ele chega perto dos irmãos, o irmão tinha clamado a morte dele. Quando chega perto dos irmãos dele, mete a mão na sua túnica, arranca a tua túnica e joga ele no buraco, tentando tirar a vida dele. O interessante é que aquela túnica colorida na mão dos irmãos de Moisés não tinha valor algum, era apenas uma túnica de ciúme. Mas nos ombros de José era o filho amado, o filho escolhido, separado, o que tinha um chamado que ia para o Egito e ia saciar a fome de toda a terra. Então não flui. Se tiver na mão errada, não flui, não adianta. Tem que ter na mão certa. O cajado tem que ter na mão da pessoa certa. Tem que estar na mão da pessoa certa. Existe a igreja aqui em Bom Jardim, aonde o vento faz a curva, é na esquina. Quero nem falar, não tem mais nada. Já fui ali. É apenas a igrejinha no Bom Jardim. Para muitos só serve de, como se diz, um ponto de referência. A Casa Bahia vai pegar a televisão. A minha casa depois depois na igreja bege, que era no Bom Jardim. É fácil que você achar, você viu a igreja em minha casa. Para muitos é só um ponto de referência. Para quem não tem chamado, mas para quem tem chamado, é um ponto de milagre. É um referencial de cura. Irmãos, vai lá. O que tem a igrejinha no Bom Jardim, que é um ponto de milagre, onde Deus usa o homem que está naquele lugar. Pessoas entram lá e enfermos saem curadas, pessoas entram lá endemoniadas, e o diabo tem que sair. Porque lá tem homem de Deus escolhido, separado, chamado. Glória a Deus. Que faz a diferença naquele Bom Jardim. Para muitos,
pode ser apenas um ponto de referência. Mas para quem tem chamado, isso aqui é um ponto de milagre, irmãos. Eu quero fazer para vocês esta noite. Nesta casa, nesta noite, neste lugar, em posse de bênção. Porque Deus fala nesta casa, neste lugar, irmãos. Já pude sentir a presença do Altíssimo nesta casa, nesta noite. Você que veio com a tua adoração a este lugar, a esta casa, para adorar este Deus vivo e fiel, não adora Ele, irmão, porque Deus, Ele quer operar sinais e maravilhas neste lugar, e pessoas vão dar culto e ação de graça neste lugar. Este lugar vai ficar pequeno, porque pessoas vão sair daqui, irmãos, e posse de medo de cura. E doenças, irmão, que o diabo já disse que não vai mais conseguir, que não passa de 1 ano, 2 anos, 1 mês, 2 meses. Doenças malignas. Que para o homem não tem jeito. Glória a Deus. Mas só o Senhor pode operar um milagre. Glória a Deus. Quando Moisés ele para de frente ao mar vermelho, todo mundo passa. Quando ele passa, ele vai passar o deserto junto com o povo, e o povo está reclamando. Interessante, irmãos, que o ser humano é especial, espetacular. Se está chovendo, nós estamos reclamando. Já tem 3 dias que está chovendo. Eu quero lavar a roupa, não consigo porque está chovendo. Aí para de chover, o Senhor manda sol. Aí começa a murmurar: meu Deus, eu já não aguento mais sol. Senhor, manda chuva, porque esse sol é escaldante. Eu já não aguento mais esse calor, eu vou infartar. O ser humano não sabe o que quer. Assim está o povo no deserto murmurando com Moisés. Moisés, você tirou a gente lá do jugo de Faraó. A gente era escravo, a gente apanhava todo dia, a gente sofria todo dia com um trabalho pesado, mas pelo menos a gente tinha cebola para comer. Meu Deus do céu, o ser humano é impressionante. Aí Moisés falava com Deus: Senhor, eles estão murmurando. O Senhor mandava o maná fresquinho. O Senhor mandava o maná fresquinho todo dia. Aleluia. Senhor Moisés, a gente já não aguenta mais comer maná, Senhor. Eles estão murmurando. O maná pode ser fresco todo dia, mas eles não querem maná mais não. Mandou uma coisa diferente, o Senhor mandou carne, mandou codorna. Aleluia. Eles comeram codorna, Senhor, Moisés, a gente não aguenta mais. Então não sabia o que eles queriam. Todo dia Deus providenciava para eles. Eles queriam voltar para o Egito. Queria voltar para o Egito. Povo ingrato, ser humano ingrato. Mas bem, tanto reclamar, tanto murmurar, Moisés estava criando já uma camada no seu coração de ira. O Senhor falou assim: está na hora de tirar Moisés de cena. Está na hora de tirar Moisés de cena. Porque se eu não tirar Moisés de cena, eu vou acabar perdendo a alma dele. Ele era homem de Deus. Era escolhido, era separado, mas ele era matéria, era carne, ser humano, como eu, como você. Sentia desejo, sentia frio, sentia fome, sentia medo. Murmurava. Então, na hora para outra, o Senhor podia perder a alma de Moisés. Então, vou tirar Moisés de cena. Aí ele vai escolher Josué para poder suceder Moisés. Aí o texto vai dizer que quando ele chega próximo ao Monte Nebo, o Senhor chama Moisés para falar com ele no monte. Todo o povo fica embaixo. Josué fica no pé do monte. Moisés sobe. Só que o povo está esperando Moisés descer há muito tempo. Mas Moisés não desce, porque o Senhor levou Moisés. Meu Deus da glória. E o povo todo está murmurando, criticando, chorando, lamentando. Aí o Senhor se apresenta a Josué: Josué, o negócio agora é contigo, Josué. Josué, eu preciso usar você, porque Moisés não vai mais descer, porque Moisés subiu e não vai mais descer. E vai ter um dia que a igreja vai subir e também não vai mais descer. É verdade. Está chegando o dia que a igreja vai subir e não vai mais descer. Está próximo o dia. Aleluia.
que Jesus vai voltar para buscar a tua igreja, lavada e remida pelo sangue do Cordeiro. Oh, Aleluia. glória a Deus, aleluia. Josué, agora, eu quero usar você. O texto vai dizer que o Senhor só fala com Josué após a morte de Moisés. Moisés, meu servo, morreu. Eu preciso usar você. O interessante é que Deus só fala com Josué depois da morte de Moisés. Eu não sei o que vai precisar morrer na tua vida, irmãos. Aleluia, para Deus fazer o teu ministério florescer. Eu não sei o que você vai ter que perder na tua vida, irmãos, para que o teu ministério venha acontecer, que você venha alcançar. Aleluia. Eu conheço um pastor hoje que ele é uma bênção. Ele era presbítero na época. Enquanto ele ia para a igreja para adorar o Senhor, a tua mulher ia para o forró. Toda vez que ele ia para a igreja, a mulher dele ia para o baile funk. Toda vez que ele ia para a igreja, a mulher dele ia para o botequim. Deus tirou ela, ele ficou depressivo, ele ficou muito triste, ele abandonou Deus, foi para o botequim, bebeu, ficou triste, ficou magro, ficou muito triste mesmo, muito abatido. A depressão chegou sobre a vida dele, porque ele gostava muito dela. Mas só que Deus foi tratando dele, e ele reconheceu: maior é o Deus que eu sirvo do que o amor que eu sinto por ela. Se ela foi porque ela quis, ele é pastor, e é um grande pastor, e prega uma palavra que é uma maravilha, irmãos. Glória a Deus, aleluia. Porque ela estava, irmãos, atrasando o ministério dele. Ela estava atrasando o ministério dele. Ela não morreu não, mas ele tirou ela. Eu não sei nem como ela está longe. Mas ela estava atrasando o ministério dele. E quando, irmão, pessoas são pedra de tropeço na nossa vida, Deus tira, irmãos. Não para morte, mas Deus leva, Deus arranca coisas e pessoas. Abraão, todo dia ele adorava o Senhor, todo dia ele jejuava, todo dia ele buscava para o monte, todo dia ele ia orar e pedia a Deus. Quando ele recebeu Isaac, ele começou a adorar mais Isaac do que a Deus. Ele deixou de oferecer sacrifício ao Senhor. Deus falou assim: então agora você quer ver, eu quero uma prova tua de fé. Se você ama mais o teu filho do que a mim, leva ele para o monte e sacrifica ele lá. Aquilo foi uma boa palavra no coração dele. Mas ele fez porque ele reconheceu que ele servia e amava mais a Deus do que as coisas do mundo, até mesmo acima da família. Aí quando ele oferece a Deus, o Senhor fala: não, bem, eu sei que você está de volta, e você ainda me adora. Aleluia. A Josué, o Senhor fala para Josué: Josué, eu preciso usar você. Levanta, eu preciso que você se levante agora. Não é para amanhã, é agora. O que Deus tem para a nossa vida, irmãos, é para hoje. Não é para amanhã, porque amanhã não pertence a mim nem a você. O amanhã pertence a Deus. O que Deus tem para mim é hoje. O que Deus tem para você é hoje. O que Deus quer fazer, o que Deus quer realizar para mim é hoje, é para você também. Josué, levanta, põe-te de pé, porque eu preciso que você leve este povo à terra prometida, porque se eu prometi, eu sou fiel para cumprir aquilo que eu tenho prometido, porque eu não sou homem para mentir, nem filho do homem para me arrepender das promessas que eu fiz. Então leve este povo, conduz este povo à terra prometida, porque eu preciso fazer a minha palavra valer. E Josué se posiciona. E toda vez que eu olho para a Bíblia, eu vejo, irmãos, Deus falando com ele, chamando o profeta, o nome de Deus, a mulher de Deus, e ele falando: levanta, ponte de pé. É porque esse alguém está debilitado, é porque esse alguém está abatido, é porque esse alguém está fraco, é porque esse alguém está desanimado, é porque esse alguém está entristecido. Porque quando Deus fala para Jeremias: Jeremias, põe de pé e desce a casa do oleiro, porque lá eu farei você ouvir as minhas palavras. Porque Jeremias estava deprimido, irmãos, porque ele falava, o povo pegava o povo, e o povo não estava nem aí para aquilo que ele estava falando, e ele desistiu de falar. E entrou uma mágoa no coração dele, e ele queria deixar tudo de lado, mas Deus falou para ele: Jeremias, levanta, rapaz, põe-te de pé, põe-te de pé.